Vamos ler a palavra de Deus e receber do Senhor mais uma vez. A palavra do Senhor diz assim, 2 Samuel 21:15. Tiveram mais os filisteus uma peleja, uma luta contra Israel. E desceu Davi com ele, os seus servos. Tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se fatigou muito, né? Ficou muito fatigado, Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, o peso de cuja lança era de 300 siclos de cobre, que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruía, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse texto aqui, eu quero falar nessa noite sobre vencendo gigantes. É o tema que veio em meu coração. Então diga, vencendo gigantes. Aleluia. Vencendo gigantes. Esse texto conta a história do momento na vida do rei Davi. Davi aqui, nesse momento, ele não era mais um adolescente, nem era mais um jovenzinho, e nem tinha 30 anos, ele já tinha lá por volta dos 70 anos. Ele já estava no final ali da sua carreira como rei. Mas Davi era um homem de guerra, era um homem valente, nunca fugiu, né, das suas responsabilidades de uma batalha, a não ser uma única vez que ele resolveu ficar em casa, e você conhece a história. Mas fora aquele momento, Davi sempre enfrentou as guerras, sempre esteve à frente com o seu exército. Então podemos dizer que esse momento foi a última batalha que Davi travou, foi a última guerra que Davi lutou pessoalmente, né? A Bíblia diz aqui que os filisteus, mais uma vez, intentaram uma peleja contra Israel, de novo. E a Bíblia diz que Davi lutou e ele se cansou muito, ele ficou muito fatigado, porque ele já não tinha mais aquela idade, né, de antes. Ele já era um senhor, mas um guerreiro, amém? Mas um guerreiro, mas ele ficou muito cansado. E naquele momento, um dos filhos dos gigantes, um descendente dos gigantes, devia ser parente do Golias, que ele havia vencido lá atrás, chamado Isbi-Benob, veio para matar Davi. Ele tinha uma lança que pesava ali 300 siclos de ouro, uma lança pesadíssima, tinha uma espada nova, uma armadura nova, falou: agora eu vou acabar com a vida de Davi, vou matá-lo. Davi já estava cansado, não tinha nem como mais levantar a sua espada. Mas naquele momento, a Bíblia diz que um dos seus valentes, chamado Abissai, filho de Zeruía, socorreu Davi. Socorreu Davi, venceu aquele gigante, matou o Isbi-Benob, e Davi saiu vivo. E os soldados de Davi, os valentes de Davi, falaram assim: ó rei, nunca mais o Senhor sairá à guerra conosco. Essa é a última guerra que o Senhor luta, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Porque Davi era o rei. Então essa história tem muitas lições para nos ensinar, irmãos, nessa noite. Muitas lições, não é? E a primeira lição que eu aprendo com toda essa história aqui, da última batalha que Davi enfrenta, né, com aquele gigante, por isso que ele venceu o gigante também, apesar da ajuda de Abissai. Nós aprendemos que na vida, irmãos, nós precisamos estar sempre preparados para as lutas. Nós precisaremos sempre estar preparados para as batalhas. A Bíblia diz aqui no versículo 15, que tiveram mais os filisteus uma luta contra Israel. Não era a primeira e nem seria a última. Os filisteus sempre lutaram contra Israel. E aqui, mais uma vez, sabe,
Quero dizer para você nessa noite, irmãos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter que enfrentar lutas. Enquanto nós estivermos vivos, respirando, nós precisamos estar preparados para as batalhas. Davi, no final da carreira, enfrentou mais uma batalha. Porque tem gente que pensa que a vida vai ser um mar de rosas. Vai enfrentar uma batalha, depois acaba e acha que não vai ter mais. Não. A vida é assim, ela é feita de guerras e descanso. Você luta, passa aquele momento, depois você para, descansa, mas depois tem outra luta. O próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 a 8, diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu, debaixo do sol. E ele vai falar dos contrastes da vida. Ele vai falar: olha, tem tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de matar e de curar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e de afastar de abraçar, tempo de ganhar e de perder, tempo de falar e de calar, tempo de amar e de aborrecer, e tempo de guerra, e tempo também de paz. Amém? Então, quando vier uma luta para você enfrentar, quando vier uma batalha para você enfrentar, não se espante, faz parte da vida. Faz parte da vida. Igreja, volta e meia, temos batalhas para enfrentar. Tem épocas que está uma paz, está calma, mas tem época que começa a pipocar problema um do lado do outro. Quando está em paz, eu já fico me preparando. Senhor, me prepara meu coração, porque eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Qual vai ser a próxima batalha que vamos enfrentar, né? Por isso que a palavra diz que nós temos que orar e vigiar. Mas, irmãos, guarda isso no seu coração. Se prepare. Amém? A palavra diz em Efésios capítulo 6, versículo 11. O que diz a palavra em Efésios 6, 11? Olha lá a palavra de Deus. Abra para mim, por favor, aí. Efésios 6, 11. Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Próximo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13 para terminar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Então, quero dizer para você que uma hora o dia mal vai chegar. Talvez você está aqui hoje vivendo um dia mal. Não se espante. Esse dia mal que chegou vai passar. Em nome de Jesus. Você vai vencer esta guerra. Você vai vencer esta batalha. E se você hoje está num tempo de paz, aproveita para recarregar as suas energias. Aproveita para se abastecer, porque o dia mal vai chegar. Mas quando, misericórdia, Senhor, não é verdade? Mas quando chegar, você estará preparado em nome de Jesus. Então, a primeira lição que eu aprendo: na vida, nós vamos ter aflições, vamos passar por batalhas, mas temos que nos preparar. Amém? Segunda lição que eu aprendo nessa história é que o cansaço, gente, é natural. Diga, o cansaço é natural. No meio das lutas, nós vamos ficar cansados. Nós vamos nos sentir exaustos. A Bíblia diz que Davi se fatigou muito, não foi pouco. Apesar de Davi ser um grande guerreiro, um grande lutador, um grande valente, Davi era humano. Davi era gente. Davi não era uma máquina. Davi não era um robô. Davi é ser humano, gente. Ele ficou cansado. Ele ficou fatigado. Ele se sentiu exausto. Então eu quero dizer para você que todos nós também podemos ficar cansados. Todos nós também podemos ficar sem forças. O próprio ser humano é natural, ele precisa dormir todo dia, gente. Todo dia o homem precisa descansar. A mulher tem que descansar para acordar para o outro dia, porque nós nos cansamos. Existe a lei do descanso, sabe? Vamos falar na lei do descanso.
O caminhoneiro, por exemplo, ele tem que descansar 30 minutos a cada 4 horas de volante na estrada, é lei. Um piloto de avião, ele precisa dormir 24 horas após cada 3 horas de voo, porque aquilo mexe com toda a sua estrutura emocional, física. E se ele não descansar, se ele não parar, ele pode botar em risco toda uma tripulação. Quem trabalha de segurança, por exemplo, em shopping, fica em pé ali o dia inteiro. Quem trabalha com segurança armada, que fica naquela tensão, ele tem a escala 12/36, às vezes a pessoa pensa assim, que escala boa, né? Trabalha 12 horas, não é isso, João? E fica 36 horas em casa, aí fica 12/48, que seja. Mas por quê? Tem que descansar. Então o cansaço, ele faz parte, irmãos. Davi se cansou, Davi ficou exausto. Talvez você está aqui nessa noite e também se encontra cansado. Se encontra cansada. Você dorme, mas continua acordando cansado. É porque é um cansaço mental. O problema se estende, a coisa não se resolve, a luta é pesada e aquilo vai minando as suas forças. Talvez é uma luta que você está enfrentando que se estende na família, com algum parente seu, com algum familiar. Ainda que não seja diretamente com você, mas isso te afeta, é verdade ou não é? Às vezes é uma luta que se estende nas finanças. Todo mês aquela dificuldade para pagar o aluguel. Todo mês aquela dificuldade para pagar a conta de luz, para fazer a compra do mês. E você pensa, meu Deus, como é que vai ser no próximo mês? Será que eu vou ter? Talvez é a enfermidade que se estende. E vai ao médico, e troca remédio, e troca medicação, e faz exame, e é dor daqui, é dor dali. Talvez você está cansado até com a liderança da sua célula. Pastor, estou liderando, tem dia que a célula está uma bênção, tem dia que não vai ninguém, tem dia que o pessoal quer vir, tem dia que o pessoal quer sair. Isso tudo vai cansando a gente. No trabalho, então, que os desgastes são enormes, não é? Com amigos de trabalho, com o patrão. Casamento, que se diga. Se tem uma área também que somos tão atacados, é na área conjugal, na área familiar, onde o diabo empreende todas as armas dele. Então é normal que a gente fique cansado, é normal que a gente fique às vezes desanimado. Mas tem uma palavra de Deus para você. Davi se cansou, amém? Todos nós nos cansamos, mas Deus tem renovo para as nossas vidas. Deus tem descanso para a sua alma. Deus tem força para te dar no momento da sua luta. Olha o que diz em Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28 diz assim. Isaías capítulo 40, 28. É um texto lindo demais. Coloque lá, por favor. Isaías 40, 28. O que a palavra de Deus diz? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e não se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Próximo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem. Davi estava exausto, ele estava fatigado, ele estava caído ali. Próximo. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Deus não se cansa, por isso Ele não dá cansaço para a gente. Deus é forte, Ele dá a sua força para a gente. Amém? Então, no meio das lutas, vamos ficar cansados, mas Deus tem renovo para nós. Deus tem renovo para você nessa noite aqui. Quem está precisando dessa força que vem de Deus, desse renovo que vem de Deus? Essa força vai te tomar de tão maneira que você vai sentir até o seu corpo físico energizado. Você que está andando arrastado pela vida, você que está andando como se estivesse carregando um peso enorme, você vai sentir uma leveza tão grande. E Jesus está fazendo isso agora com você. Ele está tirando esse fardo, esse peso, esse cansaço, em nome de Jesus. Mas a terceira lição que eu aprendo aqui nessa história é que no meio das lutas nós vamos enfrentar alguns gigantes. No meio das lutas nós vamos enfrentar gigantes.
Davi lutou contra os filisteus e o exército. Ele estava cansado, no versículo 15. Mas no versículo 16, aparece um gigante no meio da história, chamado Isbi-Benob. Diga, Isbi-Benob. Era um gigante oportunista. Ele olhou Davi e falou: vou chegar na hora certa. Eu estou vendo que ele está cansando, eu estou vendo que ele está sem forças. Ele fica só ao derredor buscando uma oportunidade. E naquele momento Davi estava cansado. Esse gigante se aproxima com uma lança enorme, uma espada nova. Ele falou: agora eu vou matar Davi. Irmãos, Davi quase morreu, literalmente. Davi já estava ali talvez no chão, sem forças nem para levantar a sua espada, para se defender. Esse é o momento mais dramático da vida de Davi. A vida dele poderia ter terminado daquele jeito. A história dele poderia ter acabado ali, cansado, sem força e derrotado. Mas a história dele não acabou assim. Eu quero dizer para você também, a tua história não vai acabar do jeito que está. Não vai acabar desse jeito. Amém? E quando as pessoas estão cansadas, elas ficam vulneráveis. Quando nós ficamos cansados, nós ficamos vulneráveis. Davi ficou vulnerável. E se levanta sempre um gigante. Por isso que o tema dessa palavra é vencendo os gigantes. O que é um gigante, pessoal? O que é um gigante? O gigante é tudo aquilo que é maior do que o nosso estado atual. Isso é um gigante. Entendeu? Hoje, você está vivendo um momento da sua vida. Nesse momento, você olha para um gigante que é maior do que o seu momento atual. Talvez em outro momento você fosse maior do que aquele gigante. Davi, em outro momento, era maior do que o gigante, mas naquele momento que ele estava vivendo, ele era menor do que o gigante. Então o que é o gigante? Tudo aquilo que você enfrenta que é maior do que as suas forças, que é maior do que o seu momento atual. São inimigos grandes, maiores do que nós, e eles se levantam para quê? Para nos fazer parar. Os gigantes se levantam para nos paralisar, para matar, para nos impedir de avançar. E eles tentam até nos destruir. É verdade ou não é, meus irmãos? Talvez hoje você está cansado porque você está olhando para um gigante de 3 metros de altura e falou: eu não vou vencer. E ele te ameaça todo dia. E ele se levanta no momento que nós estamos cansados. Verdade ou não é? Existem 2 tipos de gigantes, preste atenção, que vão se levantar quando você estiver cansado. 2 tipos de gigantes. São inimigos que você já venceu no passado. São inimigos que no momento da sua vida quase te derrotou, mas você deu a volta por cima, e aquilo foi um ponto de virada e você venceu aquele gigante. Pode ter sido um vício que você venceu, um pecado que você venceu, um sentimento com relação a alguém que você venceu, uma enfermidade até mesmo que você venceu. E quando nós vencemos esse gigante, nós ficamos mais corajosos, vimos que nós somos capazes de vencer. Mas quando a gente está cansado, ele se levanta de novo. Entende o que eu estou dizendo? Quando estamos no momento de exaustão, aquele que nós já derrotamos se levanta. Mas aí você lembra: eu já venci esse gigante, e eu vou vencer de novo em nome de Jesus. Mas existe um outro tipo de gigante. Esse talvez seja o pior de enfrentar. Esse outro tipo de gigante, ou outro tipo de inimigo, são aqueles que você ainda não conseguiu vencer. São aqueles que você ainda não conseguiu superar. Por um tempo ele até te deixou, mas ele volta quando você está cansado. Pode ser um trauma do passado, que não foi curado. Pode ser um sofrimento não resolvido. Pode ser também uma lembrança não curada. E no momento que você está cansado, dispara aquele gatilho, e ele se levanta, ele fica grande, para tentar acabar com você, com a gente. Quem está compreendendo, irmãos? Pode ser a tentação de um pecado, pode ser a fraqueza de um momento, e o diabo ele fica ali, são demônios. Então tem esses 2 tipos de gigantes. E aqui especificamente foi um gigante chamado Isbi-Benob.
Você sabe o que significa a palavra Isbibenob na Bíblia? Isbibenob significa aquele que está sentado no lugar alto. Isbibenob significa aquele que está sentado no lugar alto. Sabe o que significa isso? Esse gigante aqui representa aquele gigante que quer impedir o teu progresso. Você é que deveria estar naquele lugar alto. Você é que deveria ter progredido, estar melhor, maior, estar crescendo, mas ele se levantou para impedir o seu crescimento. É aquele gigante que está ocupando o lugar onde você deveria estar. Aí ele se coloca acima de nós, bloqueando a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, às vezes uma questão financeira. Ou seja, ele se levanta sempre quando a gente está crescendo, sempre quando a gente está progredindo, ele se coloca numa posição para nos impedir. Esse pode ser um desses dois gigantes que se levantam. Talvez você estava indo bem, de repente, você lutou, se cansou e o gigante se levantou. Podemos enxergar esse gigante como um demônio também. Um demônio que sempre tenta impedir o seu progresso. Sempre que a pessoa está crescendo, progredindo, o demônio se levanta para destruir, para te paralisar. Aí ele quer fazer você desistir, para você começar tudo de novo, ou até mesmo não querer mais. Porque ele quer sempre ver você num estágio inferior. Ele quer sempre te ver num estágio pior. Faz sentido para alguém aqui essa palavra? Ele sempre quer te puxar para baixo, porque ele é um demônio que está no alto. Enquanto eu estava preparando esse esboço aqui hoje, me veio essa ao coração. Tem pessoas que estão crescendo, progredindo, mas elas vão até um ponto, elas param ali, elas não vão mais. Porque sempre tem esse demônio, esse gigante que se levanta na hora. Aí às vezes pega a fraqueza de uma pessoa, se aproveita de uma fragilidade, de um erro, porque não quer ver ele progredindo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Mas Deus tem lugares altos para nós. Ele me faz andar sobre lugares altos. A palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Esse demônio, ele tem uma lança que é de bronze. E bronze na Bíblia fala de quê? Condenação e acusação. Davi enfrentou Golias, que lutou também com capacete de bronze, espada de bronze, escudo de bronze. E é acusação, condenação. Quantas vezes o diabo tem acusado, tem condenado, para te fazer regredir. Ele usava também uma espada nova, uma armadura nova. Sabe o que significa essa armadura nova? Em uma versão é armadura nova. É o seguinte: a intenção é velha, a roupa é nova, a maneira de se apresentar é novo, mas a intenção é antiga. Acusar e condenar. Mostrar suas falhas, suas incapacidades, dizendo que você errou como mãe, você errou como pai, você errou como irmão, você errou como líder, você errou como pastor, você errou como esposa. É isso que o diabo faz. Você não agiu na hora que tinha que agir, você foi omisso, você foi banana, você foi fraco, as coisas estão assim por causa de você, a culpa é sua. É o que o diabo faz, irmãos. É o que o diabo faz. É verdade ou não é, minha gente? Então o gigante se levanta para nos abater. Mas tem uma outra lição que eu quero ensinar e que eu aprendo nesse texto para você. Sabe qual é a lição de Deus para mim e para você? Há um socorro da parte de Deus. Há um socorro para nós. Deus não vai abandonar a gente, envergonhar e deixar a gente sem envergonhados. Davi poderia ter terminado a história dele ali e terminar com vergonha. Mas Deus entrou com socorro. No meio das nossas lutas, Deus tem socorro para nós. Eu gosto muito de 1 Coríntios. Eu quero dizer que é lindo isso aqui, irmãos. Olha o que diz o versículo 17.
Porém, diga porém, Abissai, filho de Zeruía, o socorreu. Deus sempre tem um socorro. Deus sempre envia alguém no momento mais crítico da nossa vida para nos ajudar. Deus sempre envia alguém no momento mais crítico da nossa família, nosso trabalho, nossas finanças. Deus envia alguém, irmão. Deus envia alguém para orar pela gente. Deus envia alguém para dar uma palavra para a gente. Deus envia alguém para pegar na nossa mãe para falar: não desiste não, Deus tem promessa na sua vida, você não vai morrer não. Deus envia alguém para te remover aquela condenação, aquela acusação e nos encher de ânimo, de força, de alegria, de esperança. Abissai veio para socorrer Davi. Deus sempre providencia um escape nas horas que mais precisamos. Talvez hoje você está precisando desse escape. Você está precisando desse livramento de Deus, desse socorro de Deus, irmãos. Clama a Ele que Ele vai te ajudar. Talvez você está falando assim: pastor, a luta que eu estou enfrentando é muito grande, pastor, é muito pesado. Mas Deus já deu o livramento. Você não viu ainda. E quer ver um livramento que Deus deu? Olha o que diz o livramento aqui de Deus em 1 Coríntios 10, 13. Queria ler com você esse texto. 1 Coríntios 10, 13. Olha só como é que Deus se manifesta para nos socorrer, para nos livrar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Diga: Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Aleluia. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você vai conseguir suportar essa luta que você está enfrentando. Você vai conseguir. Essa luta não vai te matar. Esse demônio, esse gigante não vai te matar. Você é forte. Deus sabe que você tem condições de suportar isso. Você consegue. Se veio, se Deus permitiu, é porque Ele conhece a nossa estrutura. O salmista diz assim: Deus conhece a minha estrutura. Deus conhece a minha estrutura. Ele sabe que nós somos pó, irmãos. Deus conhece a nossa estrutura. Então, se você está passando por isso, tem socorro da parte de Deus para você. Amém? Mas no caso aqui de Davi, foi Abissai. Talvez em algum momento Deus colocou alguém no seu caminho para te ajudar, colocou uma igreja no seu caminho para te abençoar. Mas no caso aqui foi Abissai. Abissai era um dos valentes de Davi. E você sabe o que significa Abissai? O nome Abissai significa neto de Jessé. Abissai significa neto de Jessé. Está lá no Strong. Mas é interessante aqui, o que me chamou a atenção não é o significado exatamente do neto de Jessé. A Bíblia diz: Abissai, filho de Zeruía. Zeruía era uma mulher. Zeruía significa bálsamo. Então Abissai, ele era neto de Jessé, filho de Zeruía. Jessé é da linhagem de Davi. Você conhece a história? Em outras versões, o significado é: o meu vô é um presente. Então ele foi presenteado por fazer parte de uma linhagem. Mas ele era filho de Zeruía. Zeruía significa bálsamo. Bálsamo significa óleo, unção. Então sabe quem representa Abissai para nós? O Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo vem como óleo, vem como bálsamo, no momento que nós mais precisamos. Ele é o ajudador, Ele vem ao nosso socorro, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem para nos socorrer, para nos ajudar, no momento mais difícil. Abissai é o Espírito Santo. Abissai aqui representa a pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei sozinhos, enviarei outro consolador, outro ajudador, irmãos.
Por isso que nós saímos daqui desse culto de ativação renovados e fortalecidos, porque aqui nós somos cheios do óleo do Espírito Santo, aqui nós somos cheios da força e do poder do Espírito Santo, para vencer o cansaço, para vencer a luta, para vencer as batalhas, para derrubar os gigantes. Romanos 8, versículo 26, olha o que diz a palavra de Deus, em Romanos 8, 26, aleluia, Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele ajuda nas nossas fraquezas, amém? Ele é o nosso ajudador. Você está fraco, Ele é a sua força. Está doente, Ele é o remédio. Está triste, Ele é a alegria. Está sozinho, Ele é o companheiro. Está sem ninguém por você, Ele é o teu advogado. Não sabe como fazer, Ele é o professor que ensina todas as coisas. Ele enxuga as nossas lágrimas. Nós podemos sentir a presença dEle, o fogo dEle, a unção dEle, a glória dEle. Somos cheios do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que mantém a nossa lâmpada acesa, irmãos. É o Espírito Santo que não deixa a lâmpada apagar. A palavra diz, Ele é o bálsamo que cura, Ele é o óleo que cura as nossas tristezas, mas Ele que mantém a nossa lâmpada acesa. O versículo 17 diz, os soldados disseram, Davi, tu não descerás mais à guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Quero dizer, a tua lâmpada não vai se apagar. O óleo do Senhor vai transbordar na sua vida. A palavra diz, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. As virgens, as 10 virgens, 5 prudentes, carregavam azeite nas lamparinas. E o azeite representa o Espírito Santo. A lâmpada acesa significa luz. Lâmpada acesa significa fogo. Lâmpada acesa é poder para vencer as trevas. Poder para vencer o diabo. Poder para vencer os demônios. É a revelação da palavra que nós recebemos. É a vida de Deus que nos alimenta. É a unção que quebra o jugo. Por isso nós estamos aqui nessa noite, para sairmos daqui cheio do Espírito Santo. Abissai veio na tua direção. Abissai veio na tua direção. O Espírito Santo veio te socorrer hoje. O Espírito Santo veio te encher hoje. Aleluia. Talvez você entrou aqui apagado, triste, vivendo os momentos mais sombrios da sua vida, mas você vai receber o óleo do Espírito, o fogo do Espírito, a alegria do Espírito. Abissai veio te socorrer. É o Espírito Santo de Deus. Você vai vencer esse gigante, você vai vencer esse desafio, você vai vencer essa tristeza, você vai vencer esse medo, essa doença, essa enfermidade, essa crise, o que seja, com a ajuda e o poder do Espírito Santo. Vamos vencer todos os gigantes em nome de Jesus. Vamos ter força para vencer todas as lutas, e vamos ser socorridos e renovados na hora que mais precisamos. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor. Diga glória a Deus, diga aleluia. Fala, eu recebo da força que vem do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, irmãos.